Este é o Sextas Sustentáveis, é uma parceria do Observador com a Sociedade de Advogados CMS Portugal, onde explicamos os vários conceitos que estão ligados à sustentabilidade das empresas. Hoje tenho comigo Rita Gouveia para tentar responder a esta pergunta. ESG rima com ações populares? Olá Rita, seja bem-vinda ao Observador. Vamos tentar começar por explicar o que é que são estas ações populares, também conhecidas como class actions, não é? Olá Nelson e olá quem nos está a ver e ouvir. Sim, enfim, a realidade portuguesa o termo correto é ação popular, mas de facto muitas vezes usas a expressão em inglês. Estamos em primeiro lugar a falar de uma ação, ou seja, uma ação que é proposta em tribunal, para defender um tipo de direitos ou interesses que o legislador identifica claramente, como seja a saúde pública, o ambiente, direitos dos consumidores, o património cultural, e em que a particularidade está em que a ação pode ser proposta por um único cidadão, que até pode não ser o titular deste tipo de direitos ou interesses, ou não ser o seu titular único, porque o Nelson pode propor esta ação e obviamente não é o único titular do direito ao ambiente, não é? E este autor pode propor essa ação, fazendo os seus pedidos que visam a defesa desse tipo de direitos ou interesses e como que representa todos os titulares desses direitos ou interesses, na medida em que, sendo esta ação favorável, havendo um desfecho favorável a quem a propõe, os efeitos da decisão irão abranger todos os titulares dessa ação e não apenas a pessoa que teve a iniciativa de propor a ação. As questões ambientais têm sido das mais mediáticas no que toca a este tipo de ações. Eu recordava um caso recente de uma série de ativistas ambientais que tentaram interpor uma ação contra Estados por não fazerem o que deveriam na proteção ambiental. É um exemplo de uma ação popular essa? Há ações populares que têm uma determinada realidade porque são propostas em instâncias europeias e eu não estou a falar dessas, eu estou a falar de ações populares que podem ser propostas em Portugal, de acordo com um regime que já está previsto na nossa lei desde há muito tempo, desde 1985, mas que não tinha sido muito usada até cerca de o final de 2020. E daí que, provavelmente para quem nos está a ouvir e a ver, o termo inglês é mais familiar. Tal como, para além dessas notícias que aparecem no jornal, se calhar o nosso imaginário transporta-nos, quando falamos deste tipo de ações, e pela descrição um bocadinho sumária que fiz, para a realidade de alguns filmes. Como, por exemplo, aquele que a mim me vem à memória, e acho que as pessoas mais novas também poderá ainda vir, que é Erin Brockovich, Julia Roberts, não é? Também é uma questão ambiental. É também uma questão ambiental. Ou seja, uma contaminação da água que afetou uma determinada comunidade e depois, enfim, todo o filme, que é inspirado numa história real, gira à volta desse fenómeno. Em Portugal, como eu dizia, nós temos um mecanismo legal há bastante tempo, desde 1985, mas ele não era muito usado. A partir de finais do ano 2020, há uma explosão das ações populares em termos de número, do número de ações que são propostas desde essa data, em termos do valor dessas ações. E se estamos a falar de valores que são pouco usuais ouvir, mesmo para nós que andamos nestas leads, valores como elevados. 400 milhões de euros, 600 milhões de euros, 5 mil milhões de euros, enfim, valores astronómicos para aquilo que é a realidade portuguesa, e que de facto começaram a aparecer em cima da mesa dos senhores juízes que têm que decidir estas ações, e que nos põe em Portugal ao lado de países onde a experiência nestes temas é muito maior, como os Estados Unidos, desde logo, o Reino Unido, a Holanda, e de repente Portugal, com a sua realidade muito específica, parece estar a ombrear com estes países, o que é de facto, ou parece ser um bocadinho inexplicável, mas está a acontecer. E isso pode resultar de variedíssimos fatores, desde logo a própria iniciativa de quem resolveu avançar assim e desta forma em Portugal, e há determinadas entidades que o fizeram, porque estas ações podem ser propostas não apenas por o tal cidadão, mas também por uma associação ou por uma fundação que defendam este tipo de direitos ou interesses, também pelas autarquias, com determinadas especificidades, e portanto houve quem avançasse nestes termos, identificasse eventualmente esta realidade noutros países e sentisse que a podia replicar em Portugal. Portugal tem um regime de lei de ação popular que pode ser favorável, nomeadamente a possibilidade de quem propõe a ação não ter que pagar as custas judiciais.
E quando falamos de ações essa de milhões... é uma diferença em relação a outras? Quando falamos de ações de milhões de euros, é uma diferença muito significativa para quem decide avançar, não é? Ter a tranquilidade, ou pelo menos a relativa expectativa, de que não tem que pagar, no fim, um cheque muito avultado relativamente a este aspecto. Já percebemos também pelos filmes que esta era uma realidade que também nos chegou por aí, e se calhar mais usual nos Estados Unidos. Esta realidade já percebemos, também existe em Portugal. Há alguma explicação para depois de 2020 terem surgido mais casos? Eu diria isto, ou seja, a iniciativa de um filme qualquer nessa altura que nós não sabemos, já não me lembro de que ano era o Erin Brockovich. Eu acho que é do início dos anos 2000, portanto não foi de certeza essa a inspiração. Eu diria que partiu da iniciativa de alguns agentes económicos, chamemos-lhe assim, lato sensu, que identificaram essa realidade em Portugal, defendendo, enfim, interesses vários, nomeadamente, com certeza, também os daqueles que foram pensados pelos legislador quando previu esta figura. A experiência de outros países que lhes permitiu perceber em que medida é que haveria aqui um caminho para propor essas mesmas ações e, como eu disse, o próprio regime que tem alguns aspectos favoráveis. Para além dessa isenção que referi, a circunstância, por exemplo, de não ter que pelo menos a lei não prevê expressamente a possibilidade de ter que identificar quem são o potencial universo de beneficiários daquela ação. Isto é, no exemplo que eu há bocadinho dava, quem propõe pode propor-se sozinho, mas pode exatamente beneficiar um número muito significativo, e por isso é que às vezes há ações que não é imediatamente reconhecível o valor económico que ali está subjacente, porque, por exemplo, a compensação que se pede para os consumidores eventualmente lesados é de 1.000 euros por consumidor. Portanto, à partida podemos dizer, não é assim uma ação tão relevante. Claro que 1.000 euros é um valor relevante, não deixa de o ser, também, mas pode não ser especialmente relevante. A questão é, quando multiplicamos esse valor pelo número de potenciais abrangidos, de repente atingem-se estes milhões de euros, que são valores, de facto, estratosféricos para a nossa realidade. Ao longo aqui do podcast Cestas Sustentáveis já falamos algumas vezes de ESG, essa sigla que virou também norma para as empresas que incorporam na sua atividade as preocupações ambientais, sociais e governance. Porquê é que estes temas de ESG podem aqui surgir no contexto das ações populares? Pronto, como eu lhe disse, acho que no início, nem todo e qualquer tema pode ser objeto de uma ação popular, porque o legislador identifica quais os direitos e os interesses que podem ser discutidos através deste mecanismo processual. Agora, o ambiente foi um dos exemplos de que falámos, e já falámos várias vezes, e portanto eu não tendo aqui uma bola de cristal e portanto não podendo antever exatamente o que é que vai acontecer, mas tendo em conta a experiência de outros países e sabendo nós que há alguma réplica que tem acontecido do que se passa nesses outros países, é possível que os temas de ESG venham a contribuir para as estatísticas das ações populares. E eu diria que há casos que são facilmente identificáveis, não é? O exemplo do filme, e voltamos a ele, pensar numa ação em que se causou um dano ambiental, há que pede-se ao tribunal que a entidade que causou esse dano reponha o ecossistema, atribua uma determinada compensação. É um exemplo que nos vem facilmente à cabeça. Mas depois há outros exemplos menos evidentes. E eu pego na experiência holandesa, de uma ação em que se sentou no banco dos réus um banco. E dito assim, parece estranho, não é? Como é que um banco pode ser réu numa ação em que estão a ser discutidas questões ambientais? O pressuposto desta ação é o de que, para além dos Estados, também os agentes económicos podem contribuir para as alterações climáticas, no sentido negativo, mas podem também contribuir para as combater, para as contrariar. E um banco, pela atividade que desempenha, ao financiar clientes seus para desenvolver projetos que são poluentes, em setores ou indústrias poluentes, é um agente causador de alterações climáticas. E pode ser o tal agente que contraria essas mesmas alterações climáticas se adotar outro tipo de comportamentos. Tal como, de forma mais remota, um banco, ao prestar assessoria relativamente à emissão de obrigações, a uma emissão de ações, permitindo que os seus clientes consigam dessa forma reunir capital para financiar projetos em indústrias poluentes, estão também a causar, ou o banco estaria também a causar, este tipo de danos. Portanto, isto eu estou a descrever em termos abstratos, naturalmente não estou a perfilhar claro. A causa dessa ação. Mas depois o que é que acontece nesta ação? São pedidos, são formulados pedidos como o banco cessar a sua atividade de financiamento em setores
setores que estejam a desenvolver novos projetos na área do gás, do petróleo, das indústrias poluentes, exigirem nos contratos que estabelecem com grandes clientes seus que esses clientes tenham planos de defesa do ambiente, sob pena de os bancos poderem fazer cessar a relação com esses clientes. Portanto, dentro pode já daquilo... não ser diretamente e uma atividade qualquer de forma indireta Exato. ser abrangida E portanto, assim um bocadinho em conclusão, eu diria que dentro dos limites da lei portuguesa, que são vários, dentro daquilo que são os factos que permitem ou não propor uma ação e depois aquilo que seja a imaginação de quem a propõe, há de facto pano para mangas, entre aspas, e os agentes económicos têm que ter estas realidades presentes e sob radar. E obviamente tem aqui as ter a montante, no sentido de as evitar, claro está. Não está pessimista quanto a uma onda de ações populares em Portugal, digamos com selo ESG? Eu não sou pessimista nem otimista por natureza, se calhar por defeito de profissão e trabalhando nestas áreas, aquilo que sei é que muitas vezes somos influenciados pela experiência do que se está a passar lá fora. E como dizia, e um bocadinho para se calhar para ter esta conclusão do ponto de vista daquilo que tem sido a realidade portuguesa, nós sabemos que algumas características da nossa lei permitem que agentes não necessariamente nacionais olhem para Portugal e vejam aqui um potencial para propor ação. A lei permite isso. Há uma realidade que nós juristas conhecemos assim como palavrão, que é o chamado fórum shopping, que é tentar identificar qual é o país que tem um regime mais favorável para propor a ação e procurar estabelecer uma ligação que permita que a ação de facto depois possa ser proposta aqui. E em Portugal, a questão da isenção de custas, como há bocadinho disse, a questão de não haver essa tal identificação prévia pelo menos a lei não exigir claramente a identificação prévia dos potenciais interessados, dá aso a que possam quem está a olhar para este tipo de ações e com a ideia de a propor, considerar que em Portugal existe um regime eventualmente favorável para isso mesmo, sem prejuízo de haver quem atue, claro está, na estrita defesa destes direitos e de forma altruísta. Há também depois quem o faça de forma mais egoísta. Porquê? Porque a experiência noutros países também mostra que muitas vezes a compensação que, por exemplo, pode ser atribuída pelo tribunal nestas ações não é reclamada. Porque cá está, Nelson, pode estar a correr neste momento uma ação por falta de identificação do beneficiário, se quiser. Não, porque o Nelson pode ser titular de um interesse que está a ser discutido numa ação e não saber sequer que a ação está proposta, ou até sabe, mas não se interessa por ela, porque cá está, sabe que vai eventualmente receber 1.000 e tal euros de compensação e o trabalho associado a ir reclamar esse valor não justifica, faz com que haja uma certa inércia. E o que é que acontece, portanto, com a experiência que temos de outros países? Estes valores que não são reclamados, todos juntos, podem ser muito significativos e podem interessar quem propõe essa ação ou aqueles que financiam este tipo de ações que depois vão buscar esse valor que não é reclamado. E isso pode tornar este mecanismo atrativo. E por isso, enfim, estes temas de ESG ainda são temas novos em alguns aspectos, podem servir de objeto destas ações, na medida em que sejam reconduzíveis àquilo que a lei em Portugal exige, e nessa medida eu diria que ESG pode rimar com ações populares. Depende, claro está, da forma como se identifica a questão, como é que ela é enquadrável na nossa legislação, na nossa experiência, e ainda estamos um bocadinho à espera de ver também como é que os tribunais reagem a isto, porque este boom das ações populares acontece a partir dos tais finais de 2020 e, portanto, ainda estamos à espera de ver como é que o tribunal lida com este tipo de ações, sobretudo com aquelas que não são verdadeiramente desinteressadas, não é? Exato. E que levantam algumas questões pela pouca experiência ainda de lidar com alguns destes aspectos. Muito interessante este tema. Rita Gouveia, ESG rima com ações populares? Foi o que tentamos responder no episódio de hoje do Sextas Sustentáveis. É uma parceria do Observador com a Sociedade de Advogados CMS Portugal. Acompanhe todos os episódios nas plataformas de podcast, também estão disponíveis no site do Observador. Rita, obrigado. Até à próxima. Obrigada eu.